vigore di vita, non si sarebbe mai, dico mai. E aí, Little Sister? E aí, Little Brother? Hoje vamos conversar sobre um tema que está super em moda, em pauta, em discussão: o fascismo, ao começar pela trajetória de seu guru, de seu fundador, de seu pioneiro, Benito Mussolini. O curioso é que Mussolini teve uma trajetória ligada à esquerda socialista. Escreveu para jornais socialistas como a Luta de Classes, o Avante, e foi membro do Partido Socialista Italiano. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, uma parte do partido defendia que aquela guerra era uma guerra do capitalismo imperialista, para buscar territórios na África e na Ásia por matéria-prima, mercado de consumo, para abastecer a burguesia, o empresariado europeu, né, e sua época de segunda revolução industrial, iniciada no século XIX. E outra parte do socialista dizia que deveria haver aquela colaboração em apoiar a guerra, os esforços de apoiar a guerra em qual a Itália iria se envolver. A parte que era contra a guerra dizia que a guerra só ia trazer mais miséria e pobreza para os trabalhadores. E membros da parte que defendia que a Itália deveria participar da guerra falava que talvez essa fosse a única forma dos trabalhadores tomar coragem e se levantar contra o sistema capitalista. Mussolini foi da parte que concordava que a Itália deveria participar da Primeira Guerra Mundial e assim teve que sair do Partido Socialista. Ele lutou na guerra, se acidentou e quando volta ele vem com sangue nos olhos para começar a perseguir, né, os seus ex-coleguinhas do Partido Socialista. Em 1917, a Rússia vai sair da guerra com sua Revolução Socialista, comandada pelo Partido Bolchevique, sob a liderança de Lenin. A proposta de um Estado socialista era que não houvesse uma propriedade privada e se construísse uma sociedade mais justa para os trabalhadores. Hoje, nós sabemos que a experiência real socialista, por isso chamado de socialismo real, ruiu por vários erros. Teve corrupção, burocracia, censura, perseguição, oposição, experiências pesadas como os gulags do Stalin e outras coisas mais que não nos cabem debater aqui. Agora, você tem que entender a seguinte coisa: quando o socialismo surge no campo prático, deixando de ser teórico sobre os efeitos da Revolução Russa, ele foi esperança para muitos trabalhadores. Porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, você tinha um quadro de fome, de pobreza absurda dentro da Europa. Inflação, desemprego, mendicância, pobreza, miséria. E o socialismo surgia como uma esperança de tempos melhores para muitos trabalhadores. Então, você tem ações de operários nas ruas, com greves, ocupações de fábricas, de empresas, camponeses ocupando terras, na inspiração do advento socialista que vinha da Rússia. Era o chamado perigo vermelho que podia se espalhar por toda a Europa. Na Alemanha, em 1919, o movimento espartaquista de Rosa Luxemburgo foi enfático nesse processo. Rosa Luxemburgo falava para trabalhadores que o caminho para uma vida melhor era buscar uma revolução socialista e que era possível porque houve na Rússia. O governo alemão anunciava o perigo de uma grande greve geral e de um perigo comunista. Prendeu os envolvidos e Rosa Luxemburgo acabou sendo assassinada. É nesse cenário de crise após a guerra, influência da Revolução Russa, era notório que havia um clima para uma expansão socialista na Europa, devido ao mar de trabalhadores pobres, desempregados na sarjeta e inspirados pelo sonho do socialismo que vinha pela Revolução Russa. É nesse cenário, em 1919, que Benito Mussolini, junto a pensadores nacionalistas, fundam o Fácio de Combatimento, um grupo de pessoas que não acreditavam
que nem o socialismo seria o caminho para resolver os problemas da Itália após a guerra, e nem o liberalismo e sua democracia, considerada falha, corrupta e ineficaz para tirar a Itália de um processo de crise econômica. O fascismo já nascia por natureza antiliberal e antissocialista. Em 1921 surgiu o PNF, o Partido Nacional Fascista, alegando que somente eles, fascistas, comprometidos pelo amor nacionalista ao Estado, à pátria, à moral, os bons costumes, contra o perigo socialista e a corrupção e falha liberal, poderiam salvar a pátria italiana do caos econômico e político que ela se encontrava. O perigo socialista, chamado perigo vermelho, era o maior inimigo a ser combatido, porque ele poderia afetar na tradição moral, religiosa da Itália, acabando com os valores da família e levando a pátria à ruína politicamente e economicamente. Isso teve um peso muito grande na classe média conservadora italiana. Mussolini enfatizava o perigo das ações dos trabalhadores no campo e nas cidades, com suas greves e manifestações. Alegava que essas ações tiravam operários das fábricas e eles paravam de produzir. E sem a produção, a Itália não ia sair da crise em que se encontrava após a Primeira Guerra. Então, o socialismo era o maior inimigo da reconstrução econômica italiana, até porque era contra a propriedade privada. Mussolini alegava que se os fascistas chegassem ao poder sem seguir a linha liberal e sem seguir a linha socialista, seriam os únicos, por amor à pátria e à nação, a levar a Itália à prosperidade, recuperar a economia, gerar emprego, acabar com a corrupção e fazer com que vários soldados que estavam humilhados nas ruas da Itália, até pedindo esmola, ocupassem uma função digna e de respeito na sociedade italiana, pois foram defender a pátria e agora vários deles se encontravam em estado de pobreza e desilusão. Então, vários jovens que lutaram na guerra, ex-militares, pessoas fervorosamente nacionalistas, somados a pessoas que vinham do campo em defesa do latifúndio, contra o Sindicato dos Trabalhadores e as ações camponesas, colocaram suas armas à disposição dos fascistas. Ia surgir a milícia chamada Camisas Negras, que vai levar Mussolini ao poder. Em 1922, seus muitos mil marcharam até Roma e cercaram o palácio do rei Vítor Emanuel III. E assim Mussolini, à força e não por eleição, chega ao cargo de primeiro-ministro na Itália. É preciso entender que ele já tinha adesão de setores militares, de setores de uma classe média conservadora e apoio de vários empresários, quando ele coloca que o socialismo, que é contra a propriedade desse burguês, desse empresário, desse banqueiro, deve ser combatido. A burguesia, ou seja, esses banqueiros, esses empresários e outros mais, na Europa naquele momento, tinham medo de uma expansão socialista. O socialismo ele é contra a propriedade privada, e essa burguesia é dona da propriedade privada. Ela não queria ver na Europa o que aconteceu na Rússia, ou seja, a perda da sua propriedade privada para o Estado. Então, era natural que vários burgueses, banqueiros e empresários começassem a patrocinar e financiar o fascismo. Por isso, ele vai ser considerado uma experiência de extrema-direita, porque foi financiada pelo capital, servindo ao grande capital, mas desprezando os ideais de direita liberal democrática, ao mesmo tempo que prometia uma guerra cruel ao perigo socialista, o maior inimigo do Estado fascista. Na chegada no poder, Mussolini vai usar o Estado economicamente para salvar os grandes empresários, grandes banqueiros e os grandes donos de terra, fazendo até com que pequenas propriedades, pequenos investimentos, pequenos negócios, seja na cidade, seja no campo, até falissem. O fascismo italiano ele tornou a economia da Itália mais oligopolizada do que já era. Até 1924, o fascismo italiano ainda governa
mais ou menos em tom conciliatório. A partir dessa data, Mussolini parte para uma guinada mais autoritária. E então, no próximo vídeo, vamos trabalhar a construção do fascismo de forma mais autoritária na Itália, quando ele ganha a sua forma mais arbitrária. Então, não perca o vídeo 2, vamos continuar com esse papo, porque ele é de imensa importância. Curte aí, se liga na parada e vamos levar a história às galáxias.